linhagem ortodoxa da igreja, né? Pela manhã eu dei alguns detalhes, por uma questão de tempo e aplicabilidade, não convém fazer agora. Mas vim de uma linhagem ortodoxa e aproveitei para falar para você sobre o nosso comportamento outrora com relação à palavra do Senhor, né? Foi aí então que Deus nos direcionou aquela palavra da manhã, nos encaminhando a uma responsabilidade e a um temor com relação à sua palavra. Porém, não era somente isto, ou somente a palavra do Senhor, que era de fato reverenciada, respeitada. Não estou dizendo que não seja, mas dentro daquela formatação daquela época. Havia também uma outra parte dentro da liturgia da igreja que era por demais respeitada. E vou arriscar dizer para você que não era somente respeitada, mas era temida, que era a oração. Lembra que eu falei para você de manhã que ninguém podia entrar na igreja quando o pastor lia a Bíblia? Não é verdade? Os diáconos de imediato barravam a pessoa lá fora. Da mesma forma, não se podia entrar na igreja, nem andar na igreja quando orava. Se o pastor estivesse fazendo uma oração, quer seja de abertura, quer seja pela oferta, qualquer oração na igreja, ninguém podia circular na igreja, nem entrar e sair. E você então perguntava assim: ora, por que não se pode andar quando se lê a Bíblia? A resposta disse de manhã: você não pode andar quando se lê a palavra, porque Deus está falando com a igreja. Então você falava: tudo bem, mas e a oração? Por que eu não posso andar na hora da oração? Porque a igreja está falando com Deus. Então, dentro desse pensamento, nós éramos assim, poldados. Nós caminhávamos nesse viés da oração. A oração era muito temida. Por exemplo, quando se falava na igreja antigamente, vamos orar e dar as mãos, todo mundo tinha medo de demônio. Porque na hora da oração, irmãos, sempre alguém dava um chilique. Né? E para você não ficar assim, preocupado, porque minha mãe falava: fecha o teu olho, menino. Se você não fechar, sai dele entre você. Misericórdia. Né? Eu ficava assim: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. E quando eu notava, né, quando nós sabíamos que havia uma manifestação demoníaca na igreja, ninguém abriu o olho. Como nós sabíamos? Pelo tom da voz do pastor. A oração ela começava branda: Senhor, meu Deus e meu Pai, mas de repente começava: Senhor, manda fogo, oh Jesus, vai queimando vocês. Meu Deus, alguma coisa aconteceu. E vinha no nosso ouvido aquela palavra, porque nos é autoritária: se abrir teu olho, o vermelho sai de lá e entra na tua vida. Então você temia. Irmãos, era algo assim, assombroso. E eu conheci uma irmã de oração, permita citar o nome dela, chamada Teresona. Irmão, a Teresona era o terror da igreja. Ou mulher para receber revelação. Quando ela chegava no trabalho de oração, que vinha a Teresona, que naquela época, né, as mulheres usavam anágua, bisnaga, Nicarágua, tudo. Ela vinha toda armada, parecia a princesa Isabel. Ela vinha em meio à igreja e ela passava no corredor, a juventude principalmente baixava a sua cabeça e alguém perguntava para o outro: a Teresona já passou? Nós tínhamos essa preocupação. E a Teresona, como disse, era violenta, a oração dela era violenta. Irmãos, ela tinha uma voz grossa. E quando ela chegava, falava assim: eu quero orar por você, menino. Faz Jesus. A Teresona era o terror. Mas não somente a Teresona. As pessoas de oração eram muito respeitadas. E o que de fato fazia nós confirmarmos que a pessoa era de oração ou não, não era sabermos se ela orava, era o seu comportamento. Não tem como você chegar e falar assim: não, fulano ora, fulano não ora. Isso é uma maluquice. Mas o comportamento nos fazia acreditar que aquela pessoa não era pessoa de oração. Quando de repente ela pegava o microfone e falava assim: olha, Deus me mostrou alguma coisa. Misericórdia. Havia esse temor. Porém, o tempo foi passando. Com relação à palavra de Deus, ela foi, eletizada. Né? Os estudos da palavra de Deus foram eletizados. Eu acho interessante quando alguém vai pregar a palavra de Deus e fala assim: porque no hebraico Yeshua quer dizer Jesus. Eu fico imaginando a pessoa que pela primeira vez entrou na igreja. O que é Yeshua? Mas foi eletizado. Mas a oração não. Ao contrário da palavra de Deus, ela foi mistificada. Concorda comigo?
Como assim? A oração hoje tem vários tipos de oração. Tem oração fraca, forte, de fogo. Tu conhece alguma dessas? Né? A fraca é aquela que uma das minhas conhecidas, minha tia, por que não dizer, ela doente, foi procurar oração em várias igrejas, e chegou numa igreja, estava aberta, falou assim, eu queria que você orasse por mim, porque eu estou com câncer. Aí o pastor na porta falou assim, você tem quanto de oferta? Aí ela falou assim, eu não tenho nada, moço, eu tenho a doença. Aí ele falou assim, se você tivesse 50 reais, eu faria uma oração forte. Como você não tem, faça uma oração qualquer. Essa é a oração fraca. É aquela oração de dispensar. Aquela oração quando alguém chega para você chorando, né, com um problema atroz e fala assim, por favor, ore por mim. Aí você fala assim, né, eu estou passando por esse problema. Você fala assim, eu vou orar por você. Em outras palavras, vai embora. Existe oração forte, né, que é aquela oração dos, quase que eu falei o número, dos 300, deixa para lá. Aquela oração que reúne todo mundo, aquela oração que passa no corredor de fogo, de sal. Tomara que você não esteja com nenhum problema no seu pé e seja descalço, imagina você andar. Mas aquela oração forte, bradante. E existe a oração também de fogo, que é aquela oração que não se escuta o que se fala. É aquela oração de fogo que quando a pessoa está orando, se você quiser ir na cantina comer uma coxinha, você pode sair e voltar e ninguém nem nota que você saiu. O barulho é tão ensurdecedor que você não sabe o que está orando. Fala, não fala. Bom, tem muitas dessas coisas. Sabedor disso, que nós chegaremos a esse ponto, né, tão ruim, tão trágico. Jesus sendo mestre por excelência, eu amo a Jesus. Eu gosto de todos os ensinos de Jesus, porque há uma profundeza na simplicidade. É isso que me encanta nisso. Sabe por quê? Porque Jesus, em dado momento, ele falou assim, aprendei de mim. Irmãos, quem pode falar isso hoje? Todos que hoje ensinaram a você, ou que ensinaram no passado e que ensinarão no futuro, todos foram ensinados, e o que vão ensinar você, na verdade, estão repassando o que passaram para ele. Mas Jesus fala assim, aprendei de mim. Essa excelência no ensinamento, Jesus demonstra com relação à oração. Ele para e pensa e fala assim, esses atribulados não vão saber nem orar. É necessário ensiná-los até a oração. E ele então perde um tempo e ele fala sobre a oração. E o importante é nós entendermos que ele não está falando para pessoas que não o conheciam. Ele está falando para os seus seguidores, que com certeza, por diversas oportunidades, viram e tiveram o privilégio de orar com Jesus. Porque Jesus era um homem de oração. Aí você fala assim, mas ele não era Deus? Sim, mas ele queria nos ensinar a importância disso. E ele, como homem, precisava disso. E os discípulos estavam com ele, orando, estavam lá. Mas mesmo assim, Jesus fala assim, eu quero ensinar a vocês algo muito importante. O que é? Sobre a oração. E eu quero discorrer nesse texto que lemos aqui, para falar um pouquinho para você sobre a oração. E talvez você veja aqui hoje e fale assim, mas meu Deus, eu vim aqui hoje receber uma palavra totalmente diferente. Espere. E veja o que Deus tem a falar conosco. Primeiramente, Jesus começa o seu sermão usando uma expressão importantíssima que nós não atentamos para ela. Jesus fala assim, quando? Preste bem atenção, não é se, é quando. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a oração não é opcional. Que a oração não é uma escolha que nós fazemos. Sabe de uma coisa, eu vou orar ou não vou orar? Será que eu preciso orar? Será que eu não preciso orar? Não, ele está dizendo o seguinte, quando? Em outras palavras, Jesus está dizendo que na cabeça dele, na utopia de Jesus, nós seríamos pessoas de oração naturalmente. E ele fala assim, olha, eu nem vou dizer para orar, porque aí é demais, gente, eu estou dizendo óbvio. Eu vou dizer para vocês que quando orarem. Então, o primeiro ensino que Jesus fala, para mim, para você, é que a oração não é um recurso que você pega quando precisa. Que a oração não é um aplicativo que você aciona quando necessita. A oração faz parte do nosso dia a dia. Quando orarem. Quer seja de manhã, quer seja de noite, mas quando orarem. E ele continua dizendo o seguinte... E aí começa o ensino de Jesus se aprofundar dentro da filosofia platônica. Meu Deus, agora exagerei, né? Tem nada a ver com isso. Jesus fala o seguinte,
não sejam como hipócritas. E quando li esse ensinamento de Jesus, eu fiquei me perguntando, me questionando, ora, é possível sermos hipócritas quando oramos? É possível mentirmos quando oramos? Será que há essa possibilidade de crente mentir orando, irmãos? Jesus, repito, está falando para os seus discípulos, mas quando vocês orarem, não sejam hipócritas ou como os hipócritas. E você deve estar aí perguntando para si mesmo, porque não tem a oportunidade de perguntar para mim, não agora, né? Por uma questão de educação. Como somos, ou quando somos hipócritas na oração? Em duas razões, em duas situações. A primeira situação é quando nós queremos nos esconder, nós somos hipócritas. E a segunda situação é quando nós queremos nos revelar, também somos hipócritas. Preste bem atenção, existe oração que não fazemos para Deus, fazemos para os outros. Concorda comigo? Outro dia, lá em nossa igreja, temos um pastor, jovem pastor de idade também de ordenação, pastor Sandro. Pastor muito querido lá na nossa igreja. Ele fez a abertura do culto, ele fez uma oração, e naquele dia eu estava atentando para as palavras do pastor Sandro. Confesso para você, desculpe, eu não estava orando, eu estava atentando para as palavras dele, para ver como estava o desenvolvimento dele, como é que estava, e ele, sabe, se esforçou muito, e ele falou palavras que eu particularmente não esperava que ele falasse. Foi uma oração, se não irretocável, mas uma oração assim, alto nível. Aí quando acabou aquela oração, eu preguei, acabou o culto, nós estávamos conversando perto da cantina, porque é o lugar que crente conversa, né? Perto da cantina, tal, vem alguma coisa, alguém paga alguma coisa, Deus usa. E eu falei, pastor, quando o irmão estava orando, eu fiquei pensando um negócio dentro de mim. E ele já ficou preocupado, pensando que eu fosse corrigi-lo, né? Sabe o que é, pastor? Eu fiquei pensando, qual seria a reação da igreja se o irmão orasse na igreja como o senhor ora na sua casa? Qual seria a reação da igreja se eu orasse na igreja como eu oro na minha casa? Quando eu abro meu coração e rasgo meu coração. Imagina eu chegar na igreja lá em Araripina, ou aqui mesmo, se você me der essa liberdade, que eu também me ensino dessa igreja, chegar aqui, pegar o microfone e falar assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu sou fraquinho, eu não sei. Você fala, meu Deus, eu vim aqui, ouvi um homem de Deus, ele está pior do que eu. Não é verdade? Por isso nós nos escondemos na oração. Nós começamos a falar assim, Senhor, oh, meu Deus oh, e meu Pai, ó. Oh. Já viu essa oração? Tem pessoas que oram, puxa o R e vai inventando, né? Falar nisso, lembra? Meu Deus, a culpa é sua, né? Você fica rindo. Você me lembra da história de um homem que chegou novo na igreja e ele falou assim, irmão, eu vou dar aqui um testemunho, quer dizer para os irmãos que eu tinha uma santa escurinha do zóio butucudo, mas não tinha paia. Eu subi a escadaria da panha, mas não tinha paia. Até conhecer o pripo da paia. Eu falei, meu Deus, que idioma esse homem, né, domina. Como diz minha sobrinha, ele deve ser 2 glotas. A minha sobrinha não fala poliglota, olha, você é 2 glotas. Né? E esse homem eu acredito que era, mas ele está falando o seguinte, eu tinha uma santa escurinha dos olhos grandes, o zóio butucudo, né? Mas não tinha paz. Subi a escadaria da penha, para ele paia, é penha, mas não tinha paz. E ele concluía dizendo assim, mas hoje encontrei, pripo é príncipe da paz. Se no novo idioma para você, se você quiser falar, né? Pois bem, mas nós não usamos o idioma pripo, mas para nos escondermos, nós camuflamos as nossas necessidades perante os outros. Isso, segundo Jesus, é hipocrisia. Quando nós chegamos e falamos assim, ó Deus grandioso e maravilhoso e eterno e poderoso, e esquecemos de falar de nós na oração para Jesus, isso é hipocrisia. Quando nos escondemos. Da mesma forma,
Nós somos hipócritas quando oramos segundo Jesus, quando queremos nos revelar. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu sou simples. O que eu estou dizendo? O coração está cheio de vaidade, né? Senhor, tu sabes, Deus, que essa noite eu estava no canto escuro do meu quarto, 3h da manhã, orando, pedindo uma orientação. Aí eu ouvi uma voz que disse: meu filho, fale sobre isso. Jesus está falando de hipocrisia? Quando você quer se revelar através da oração, quando você quer se promover através da revelação, existe oração que ensina a Deus, não existe? Senhor, faz isso por mim, porque está escrito na tua palavra isso, e quando a tua palavra diz isso, quer dizer isso. Olha que oração audaciosa, ensinando ao Senhor. Jesus ensina, primeiro, que a oração não é opcional. Segundo, que nós não podemos ser hipócritas em nossa oração. E ele continua agora ele quebra as nossas pernas. Quando ele fala assim, que a oração de vocês não sejam palavras repetidas. E cá entre nós não somos assim seduzidos a repetirmos palavras na oração? Quando aquela oração, ela se forma mais numa reza, desculpe, né, as pessoas que talvez estejam nos acompanhando pela internet, mas uma reza que eu me refiro a uma liturgia, nós fazemos assim uma introdução, mais ou menos assim: Senhor, meu Deus e meu Pai. Você já ouviu falar no cantor Marco Aurélio? Já canta como vou voar em direção ao céu de Cristo. Marco Aurélio é uma pessoa muito querida e ele falou para a gente o seguinte, que ele teve que passar pelo psicólogo na sua adolescência por causa da oração. Toda vez que ele chegava na oração, que o pastor falava assim: vamos orar, irmãos, abrir o culto, Senhor, meu Deus, meu Pai, ele começava a tremer. Aí ficava tremendo, não sabia o que era, queria ir embora, ficava falta de ar, ia embora. Aí chegou no psicólogo, depois de algumas terapias, a psicóloga descobriu, retirou dele, que todas as vezes, quando ele é pequenininho, que ele fazia alguma coisa errada, o pai dele, antes de bater nele, orava. O pai dele pegava o cinto e falava: Senhor, meu Deus e meu Pai, tum! Aquilo cravou. Mas nós somos levados a isso, a repetir palavras. Jesus fala: não repitam palavras. E por que eu falo que ele quebra nossas pernas? Porque ele fala assim: vá para o seu quarto em secreto, e é aí que eu quero que você pare para pensar. Vá para o seu quarto em secreto, porque o teu Pai que está em secreto te ouvirá. E ele conclui dizendo assim: porque ele já sabe o que tu vai pedir. Ah, irmão, se eu estivesse lá eu me revoltaria. Se eu estivesse lá nessa aula de Jesus, eu levantaria minha mão, ficaria com a mão assim, porque nerd fica assim, né? Na primeira cadeira, o professor começou a falar, ele já está assim. Né? Nerd, deixa para lá. Eu levantaria minha mão e falaria: Jesus, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Ora, eu estou aqui para aprender. E Jesus falaria: qual a tua pergunta, atribulado? E eu diria para ele assim: olha, tu me ensinou agora que eu tenho que orar, que não é opcional para mim. O Senhor me ensinou também que eu posso ser hipócrita, mas não posso, né? Eu tenho que evitar isso na oração. O Senhor falou, agora, o Senhor falar para mim que eu tenho que orar, mas Deus já sabe? Ah, isso é maluquice. Qual a necessidade de orar? E Jesus fala assim: ore, vá para o seu quarto, feche a portinha do seu quarto, fale em secreto. Mas antes, tem uma notícia para vocês: antes de você falar qualquer coisa, o Pai de vocês já sabe. Jesus não poderia falar assim: dobra o joelho e fique calado, porque Deus já sabe de tudo, Ele está cansado da sua voz. Ele fala: não, fale. Eu perguntaria: como, Jesus, eu preciso orar se Ele já sabe? Para que isso? Jesus me responderia o que eu vou responder para você: a oração, meu filho Fernando, quem necessita dela não é Deus, é você. Nós precisamos falar das nossas dificuldades. Nós precisamos ser ouvidos por alguém. Nós precisamos, na expressão mais comum, nós precisamos desabafar com alguém. Por que muitas pessoas recorrem ao psicólogo? Por que muitas pessoas recorrem ao amigo para falar coisas que não tem nada a ver com o amigo? Porque faz parte da nossa humanidade, nós precisamos despejar o que está aqui dentro.
Jesus fale, mesmo que ele sabe tudo, abra sua boca e fale. Vou te dar um exemplo. Elias, o profeta do fogo, o profeta que mandava, desce fogo e o fogo descia. Elias é não desafiado, mas ameaçado por Jezabel, corre, você conhece a história? Acredito que até com detalhes. E ele então, depois de caminhar, vai para uma caverna, e Deus na caverna fala para Elias, o que fazes? Aqui Deus não sabia? Por que Deus trata assim com Elias? Porque Elias precisava botar para fora o que estava matando Elias. E o que estava matando Elias? O sentimento de solidão, de abandono. Elias precisava externar aquele sentimento que estava aniquilando a sua fé. O que era isso? Senhor, só eu fiquei. E Deus fala assim, Elias, não ficou somente você não. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Mas por que Deus precisava ouvir isso? Deus não precisava, Elias que precisava falar. Uma das coisas que mais me mataram ou me prejudicaram na igreja que eu estava, é que eu não tinha um pastor, na essência da palavra. Pastor não é aquele que prega, nem todo pastor é um bom pregador, como também nem todo bom pregador é um bom pastor. Pastor é aquele que cuida, e o cuidado do pastor não é aquele que somente se ensina, não, isso não é um pastor, né? O pessoal de Araripina ficou assustado comigo, e até alguns dias atrás me foi ressuscitada a palavra que eu disse, na primeira reunião que eu fiz com os diáconos de Araripina. Assumimos a igreja, eu sério, reunimos todo mundo, os diáconos lá, só diácono Elizabeth, os líderes não estavam não, que era só diácono. Me apresentei, eu sério, imagina, eu sério já não está de rir, né? Eu sério, olhando para eles assim, sentei-me, está faltando alguém? Não. Nome, um por um. Aí o cara não falou no nome. Diga o nome e a função, o que você faz na igreja? O meu nome é fulano, eu cuido da juventude, estou cheio de medo de mim, eu lá. Tipo Lampião, olhando para ele. Aí concluí dizendo assim, eu quero dar informação para vocês, eu não vim aqui para ser amiguinho de vocês, eu vim aqui para ser pastor de vocês. Eles não entenderam. Eles acreditaram que eu estava matando-os, que eu estava desfazendo eles, mas ao contrário. Um exemplo que eu vou dar para você aqui, você tem um filho, você tem uma filha, você não precisa ser um amiguinho do seu filho, você tem que ser pai do seu filho. Porque dentro da qualidade de pai está também, especificamente, ou intrinsecamente, a qualidade de amigo. Que abraça, mas pai é diferente de amigo, pai fala a verdade, pai corrige, pelo menos deveria ser assim. Ora, por que nós então temos essa dificuldade? É porque nós acreditamos, irmãos, que a nossa oração é para Deus e temos dificuldade em entender que nós precisamos de um pastor que nos escute, um pastor que nós temos a liberdade de falar assim, pastor, eu errei mais uma vez, sem medo de julgamento, sem medo de geladeira, de ser colocado no canto, não, um pastor que nos escute. Eu precisava disso na igreja que eu estava, mas não podia, porque se eu contasse para ele agora, 10 minutos depois, a torcida do Flamengo e do Corinthians somado com a do Palmeiras saberia. Então o que eu fazia? Eu me retrancava. Aí chegou um ponto na minha vida que o meu pai era ovelha da igreja que eu dirigia. Aí dentro da minha cabeça maluca eu criei a ideia de que eu não podia me abrir mais com meu pai, porque ele era minha ovelha. Falar com quem? Abrir o coração para quem? Existia dia que eu saía da igreja quase que explodindo, com vontade de chorar, mas saía rindo. Como? Falar com quem? Jesus fala assim, meu filho, o teu escape é a oração. Vá para o teu quarto, abra o teu coração e a tua alma. Diga para Deus, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Tem gente que fala assim, eu falar isso para Deus, Deus vai me castigar. Vai nada, Ele sabe, vai se castigar daquilo que Ele sabe. Não, mas dizer para Deus que estou com medo, isso aí não é coisa de crente. Irmão, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de um personagem bíblico,
quando ele fala assim para Deus, para Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. O que ele dizendo? Senhor, eu estou aqui, mas eu não creio. Já aconteceu isso com você? Deus prometeu, mas você não acredita, porque os resultados não aparecem, porque a sua situação não acontece. Você fala, Deus, não, Senhor, me ajuda. Jesus fala assim, abre o teu quarto, vai lá, e abre o teu coração. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não tenho horário fixo de orar. Talvez esteja até sendo negligente nisso, mas não tem horário fixo para orar. Me recordo, isso eu falo, acho até engraçado, quando ajudava a coordenar a academia missionária, e o aluno, ele cria assim uma imagem do professor, de imbatível, de indestrutível, não sei, e alguns irmãos perguntando alguma coisa na sala de aula, uma aluna muito espiritual, eu queria fazer uma pergunta ao seu pessoal. Aí eu falei, pode perguntar, a sua aula, segundo ela, a sua aula é tão inspirada, foi falando algumas coisas, eu falei assim, onde a senhora quer chegar com isso? Eu queria perguntar ao senhor, o que o senhor faz 3 horas da manhã? Eu falei, durmo. Ela ficou frustrada, Ela pensou que eu fosse falar assim, aleluia, 3 horas da manhã, eu estou desdobrado. Não, eu não tenho esse horário fixo, mas eu aprendi o seguinte, a falar aquilo para Deus, não porque Deus precisa, mas porque eu preciso. Existe hora que você precisa falar. Aproveite o seu amigo Jesus, aproveite o seu pai chamado Jesus, que não vai criar nenhum preconceito contra você, que não vai te discriminar, mas ao contrário, ele vai te abraçar e vai falar, meu filho, eu sei tudo isso porque passei por isso também. Pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Irmãos, quando eu oro, e eu não oro somente de joelho não, irmão. Falar nisso, eu vou fazer uma pergunta aqui, está ficando muito sério o negócio, Alguém aqui ora tomando banho? Que bom, que bom. Não, eu perguntei por uma razão aí, que o moço falou para mim, o senhor ora tomando banho? Meu Deus, que pecado. Como é que o senhor toma banho? Falei, que história é essa, irmão? Não, para orar você tem que estar vestido, então não pode orar tomando banho. Ei, irmão, oração não caminha por essas coisas, ritualistas. Mas eu queria dizer para você que Jesus falou assim, mas quando dobrar, ou quando estiver, perdão, no seu quarto, fale com Deus. E ele fala o seguinte, olha, não seja iguais a esses homens que se escondem, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Em outras palavras, ele sabe que você veio aqui hoje se arrastando. Ele sabe que você veio aqui hoje falando, Senhor, é a última chance, eu preciso ouvir a tua voz. Deus está dizendo para você, abra o teu coração com Ele e para Ele. Por que tentar se limitar? Por que tentar se maquiar? Hoje, nessa noite com liberdade que eu sinto aqui, eu queria convidar você a rasgar o seu coração. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de crente com olhos secos. O que é isso? Entra na igreja e não consegue chorar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue orar mais. Mas eu queria desafiar você hoje a esquecer quem está do seu lado, a esquecer que você está todo bonitão, todo arrumado, que fez escova, que bateu chapinha, esquecer tudo isso, sabe? E você rasgar o coração e falar, Deus, eu estou aqui, Senhor, fraco, triste, desanimado, mas eu estou aqui nessa noite para falar contigo. Eu queria convidar você e você entender esse desafio. Agora, depois voltamos ao desafio. Agora, para chegar à conclusão de Jesus, ele fala o seguinte, tem mais algo que vocês têm que entender. É isso que nós não compreendemos quando ele fala assim, quando vocês orarem, orem assim. Jesus era demais, irmãos? Jesus era detalhista. Eu tenho que ensinar isso para vocês. Eu não, Jesus. Estou me preferindo a ele. Como, Jesus, que eu vou orar? Como? Fala aí agora. Agora é agora. Anota aí, Pedro. Anota aí, João, porque agora vem revelação profunda. Agora vem algo oculto da Trindade. Quando vocês orarem, ore assim. Pai. Não, você pode pedir comigo? Pai. O que quer dizer nosso?
De todos. Que não há exclusividade. Em outras palavras, o que significa o Pai Nosso? Quando vocês orarem, entendam que vocês estão todos no mesmo nível na oração. E isso acaba com muito misticismo. Por exemplo, bispo, eu queria que o senhor orasse, ou me orasse. Alguém já falou isso para você? Eu queria que você me orasse. Como assim, né, te orasse? É porque a pessoa não tem conhecimento, eu vou até relevar isso. Mas normalmente tem crente, chega no final do culto, e eu também não sou contra isso. Você deve procurar e deve pedir oração mesmo, faça isso. Chega a pessoa, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou com um problema. Poxa, vamos orar sim, a gente abraça o irmão, a gente ora com todo carinho, com todo amor. Mas o irmão podia ter feito isso em casa. Jesus fala assim, quando vocês orarem, entendam, vocês são iguais. Está dando para você compreender? Não existe dentro da oração uma hierarquia. Sabemos que o sacerdote, o sumo sacerdote, o pastor, tem uma autoridade para abençoar as pessoas, mas a sua necessidade, vá para o seu quarto. Pai Nosso. Na oração, Jesus está dizendo que não existe tempo de igreja. Também. Não, fulano de tal é muito abençoado, porque tem 15 anos de igreja. Pai Nosso. Assim como Ele me ama, Ele ama minhas irmãs. Assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de você também. Deu para você compreender? Pai Nosso. E agora preste atenção. Esse nosso já foi resolvido. Agora temos que resolver o Pai. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão chamada Abba Pai. Né? Aí vem os tal no original, que quer dizer meu paizinho. E alguns acrescentam paizinho querido, de intimidade. Quando vocês orarem, saiba que é todo mundo igual e saiba que você está falando com o seu pai. Quem chega na casa do pai e começa a falar na terceira pessoa com o seu pai? Ó pai, o seu filho quer água. Aí o seu pai responder-te-á. Dirija-se, pois, à geladeira, ó filho amado, e se abasteça de líquido, para que você não sofra de nenhuma doença. Aí você vai, se dirige à geladeira, e toca na água, a água não está muito resfriada ou gelada, e você fala assim, ó pai, porventura, temos uma água mais gelada do que esta? E o vosso pai responder-te-á, meu filho, vá até a loja e compre, já que você está reclamando. Né? Porque normalmente seria isso. Não, você não fala assim. Como é que você fala com seu pai? Como é que você trata com seu pai? Quando você chega na casa do seu pai, como é que você fala com ele? É isso que Jesus está falando. Gente, é o seu pai. Porque essa história, Deus magnífico, está distante, não sei o que, não, é seu pai, é com intimidade mesmo. Não estou dizendo para banalizar, mas estou dizendo para você que tem que ser uma respeitabilidade, mas com intimidade. Você sabe como é que eu chamo meu pai? Rei. E por que chamo meu pai de rei? Porque o meu tio, tomara que minha mãe não esteja assistindo, meu tio, de tanta droga, ficou meio pinel, para não dizer completamente pinel. As drogas consumiram o cérebro dele. E eu estava deitadinho no meu quarto lá, meu quarto parecia uma tenda do sacerdote, né? Tinha a cozinha e meu quarto era dividido por uma cortina. Né? Então, quando minha mãe cozinhava de manhã, o cheiro é todo pro meu quarto. Deixa para lá. Eu estou lá deitadinho, chega o meu tio, bate lá na porta da cozinha, minha mãe abre, e meu tio fala assim, Hilda, anote o nome da minha mãe para você orar por ela. Quando eu saí de casa, eu abri a porta, o galo olhou para mim, galo mesmo, por isso que eu não como esse negócio, o galo olhou para mim e falou assim, segurança para o rei. E não foi somente isso, as galinhas que estavam em volta começaram a gritar, segurança para o rei, Josué é o rei. E eu lá me segurando no meu quarto, porque se eu, demonstrasse algum tipo de
de riso, alguma coisa, minha mãe partia para cima de mim com panela, com chaleira, com tudo. Então estava lá me segurando. Bom, e ele falou que os cachorros se uniram, aquele esquadrão de segurança, e falaram também ao latir, segurança para o rei. E tudo isso, bom, e quando passou aquela história, meu pai chegou, minha mãe foi, orou pelo rei, orou e tal, quando meu pai chegou, eu estava com a barriga doendo, segurando o riso. Meu pai, o que foi? Eu contei para ele, e desde então chama meu pai de rei. E toda vez que eu chamo, ele fala, para, seu macaco. Então, quando eu chego na rua da casa do meu pai, eu grito, rei! E ele grita lá dentro, vem, seu macaco! Aí você fala, mas que comportamento é esse? Isso é intimidade. Outro dia, cheguei lá, sempre quando vou ao Rio de Janeiro, é claro que eu tenho que ir lá, falei, almoçamos, falei, pai, o senhor vai dormir agora? É lógico, pergunta de retórica. O senhor vai dormir agora? É claro, o olhinho dele já está fechando. Vou dormir com o senhor. Minha mãe ficou assim olhando, eu fui dormir com meu pai, abraçado. Você acredita nisso? Não? Você é muito machista, irmão, vigia. Meu pai, eu abracei meu pai e dormimos abraçados. Você fala, que loucura. Não, isso é intimidade. Quando vocês orarem, saibam que é necessário essa intimidade com Deus. É necessário ter esse relacionamento com Deus. Deu para você compreender, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé? Agora eu quero desafiar você, ou melhor, voltar ao desafio. Contar para o seu pai o que ele sabe. Vou fazer uma pergunta óbvia nas igrejas. Eu gosto até quando alguém faz, eu fico rindo dentro de mim. Quem aqui precisa de oração? Aí todo mundo. Nós precisamos. Mas nós precisamos mais ainda orar. Nós precisamos mais ainda abrir o coração. Eu não sei, irmãos, como é que está, ou irmão, ou irmã, como é que está o seu coração. Eu não sei. Mas o Pai sabe. Existem pessoas hoje que estão vivendo uma situação de baixa estima, por não entender a sua posição com Deus, por não compreender um Pai maravilhoso que tem. Então fica tentando viver, sabe, sobre aquela pressão que o mundo nos proporciona hoje, a pressão de sermos assim, ou de andarmos assim, ou de falarmos assim, e as pessoas estão se perdendo por causa disso, porque se sentem inferiores, se sentem menores. E como então que eu vou dizer para alguém que sou pequeno, que sou perdedor? Não posso falar, porque se eu falar, o que vão pensar de mim? Aí Jesus fala assim, tranque a porta do seu quarto, fale com o seu pai, diga para ele aquilo que está dentro de você, porque o falar liberta, porque o falar tira um peso da nossa alma, porque abrir o coração salva a nossa vida. Repito, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero pedir a você, com todo carinho, com todo respeito, pedir a você que você agora, de uma forma simbólica, ilustrativa, que você entrasse no seu quarto. O que é entrar no meu quarto agora? É você entrar no seu interior, esquecer o ambiente em que você está, esquecer as pessoas que te cercam e falar em secreto com teu Deus, falar as suas dores, falar as suas debilidades, falar a sua incredulidade, os seus temores, abrir o seu coração para Ele e dizer, Deus, eu estou aqui, eu sou crente, mas eu tenho medo, Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença do nosso Pai nesse lugar. Eu sinto a presença do nosso Pai, que quer nos abraçar nesta hora, que quer chorar conosco nesta hora, que quer dizer para mim, para você, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Calma. Fique em paz.
Fale com Ele agora. Foi cantada uma música aqui, Me Derramar, né? A última música foi cantada, se não me falha a memória. Eu queria pedir a você que, juntamente comigo, porque eu não posso perder essa oportunidade, se eu chorar, me perdoe, porque já estou chorando. Se eu me emocionar, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Mas eu quero fazer parte desse momento. Eu quero abrir o meu coração para Deus. Eu quero expor as minhas fraquezas para Deus. Eu quero falar com meu paizinho querido, aleluia. Eu quero falar com meu Abba Pai, com meu Pai que me compreende, com meu Pai que me entende, com meu Pai que me vê. Vamos fazer isso agora. Fale com Ele agora. Permita também me dar essa liberdade. Oh, Jesus, estamos na Tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, em nosso quarto secreto de oração, que é o interior do nosso espírito, que é o interior da nossa alma. E queremos dizer para o Senhor, só para o Senhor, aquilo que se passa na nossa mente. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Quantas vezes queremos, ó Deus, voltar atrás, quantas vezes não entendemos a Tua voz. Senhor, nós Te amamos, mas não entendemos, Senhor, tem misericórdia. Nós Te amamos, Senhor, mas não compreendemos os Teus desígnios. Socorre o meu irmão e a minha irmã, que veio à Tua casa, Jesus, precisando de um acalento, precisando de uma libertação, precisando de uma cura na alma. Jesus, cura as emoções nessa noite, Senhor. Tira, Deus, toda síndrome de pânico. Tira, Senhor, toda depressão. Cura, Senhor, meu irmão e a minha irmã dessa baixa autoestima, que eles possam compreender de que contigo nós somos muito mais do que vencedores. Ah, Jesus, cura o meu irmão e a minha irmã. Faz esta obra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você que veio à casa do Senhor pedindo a Deus uma resposta. Eu queria que você viesse aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Oh, Jesus. Abençoa, Senhor. Pode vir mais para cá, por favor. Os porquês do nosso coração às vezes nos matam, né? Ou nos matam, perdão. Quando nós não conseguimos responder o porquê. Quando nós não entendemos o porquê e falamos, Deus, por que comigo? Por que eu, Senhor? Eu faço tudo certinho. Eu me esforço. Eu luto. Eu me dedico. Por que comigo, Senhor? Uma coisa eu quero dizer para você, que Jesus nunca deixou de atender a ninguém. Alguns gritavam, filho de Davi, ele parava. Outros falavam, Jesus, ele parava. E não será diferente nessa noite. Você que ficou no seu lugar, levante as suas mãos. Vamos orar por essas vidas aqui. Jesus querido, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, meus irmãos, as Tuas filhas, que vieram aqui nessa noite pedindo uma resposta, Senhor. Eu não sou o dono da resposta.
Eu não tenho resposta em mim mesmo, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor venha falar ao coração deles aquilo que eu não consigo falar. Na verdade, Senhor, aquilo que eu não sei falar. Ah, Jesus, penetra nesse coração enfraquecido. Penetra nesse coração, Jesus, que se sente tão inferior. Penetra nesse coração, Jesus, que clama por um milagre nessa noite. Jesus, abrimos a nossa alma e falamos com o nosso Pai. E eu te peço, Senhor, aquele que entrou aqui pedindo uma resposta para um problema na sua família, a resposta é essa: fale com o Pai. Aquele que entrou aqui dizendo: Senhor, estou sendo ameaçado, a resposta é essa: fale comigo. Abra o seu coração para mim. Abra a sua alma para o Senhor. Abençoa, Jesus, essas vidas. Toda a família aqui representada. Cada irmão, cada irmã. Que sejam abençoados por Ti, Senhor. Eu Te louvo. Eu Te adoro. Eu Te glorifico, Senhor, porque sei que Tu és um Deus presente. Porque sei que Tu és um Deus que escuta as nossas orações. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é poderoso. Você pode voltar ao seu lugar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Glória a Deus. Amém.